Olá, eu me chamo Simone Barbosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal que tem o intuito de levar a palavra do Senhor, de compartilhar experiências, testemunhos que eu tenho vivido ao longo da minha caminhada com o Senhor, que vai aí estar com certeza acrescentando a sua fé, te encorajando na tua caminhada, né? Acrescentando a palavra do Senhor que vai te trazer cura, libertação, restauração para a tua vida, para a tua casa. Vai acrescentar a tua fé diante de momentos que muitas vezes nós olhamos e achamos que é impossível para nós, mas isso porque olhamos com os olhos naturais. E através da palavra do Senhor nós aprendemos que nós devemos olhar com olhos espirituais, porque a nossa fé não é pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, através do poder do nosso Deus, né? E eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar, porque aqui nesse vídeo eu vou estar compartilhando uma experiência que eu tive com Deus. E eu já quero te dizer que o tema desse vídeo é: não tenha medo do novo de Deus para tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor tem coisas novas para todos nós. Ele tem experiências novas, novos desafios, ele tem um caminho novo, ele tem um projeto novo. Talvez aquele sonho, aquele projeto que você já colocou lá na gaveta, já desistiu, porque acha que você não é capaz de viver, de colocar em prática. Talvez porque você tenha sofrido ou sofre ainda o que eu tanto sofri, né? Que é o medo, que é a insegurança, que é o medo de fracassar, que é o medo de dar errado, né? E aí você acaba não tentando, você acaba deixando lá no esquecimento, acaba desistindo, né? Acaba pensando, falando para você mesmo, como eu muitas vezes falei, né? Isso não é para mim. Não, isso aqui é um desafio, é algo muito grande e não é para mim. E eu quero te dizer que é para você sim, coisas grandes é para você sim. O Senhor tem um caminho novo, o Senhor tem algo novo, o Senhor está fazendo algo novo na minha vida e na tua vida, e você precisa crer. Porque se você crer, você viverá. Se você crer, a palavra diz que se você crer, você verá a glória de Deus, né? Então não é porque algo lá atrás deu errado, talvez você tentou várias coisas e nenhuma deu certo, né? Talvez você iniciou e desistiu no meio do caminho por causa de alguma situação que ocorreu, que você pensou, não vai dar certo. Eu quero te dizer, vai dar certo. Talvez você não tenha encontrado o seu propósito ainda, mas eu quero ler uma palavra que está aqui em Isaías 43, no versículo 18 e no versículo 19, antes de eu compartilhar essa experiência que eu tive com o Senhor, que trouxe alinhamento para a minha vida, que trouxe uma direção, aonde o Senhor disse: não tenha medo do desconhecido que eu tenho, porque o Senhor tem algo desconhecido de nós, mas dele é muito conhecido, porque o Senhor sabe lá na frente, ele sabe todos os obstáculos, todas as coisas, e ele estará conosco. Nós não podemos e não temos que temer, porque o Senhor estará conosco. Então vamos à palavra do Senhor. Isaías 43, e o versículo é o 18 e 19. Começa dizendo assim a palavra do Senhor: esqueçam tudo isso, nada é comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não perceberam? O Senhor está fazendo algo novo e Ele já começou. Talvez a sua vida ela esteja mudando de rota. Talvez algumas coisas que você vem tentando, vem insistindo e não estão dando certo. Talvez algumas portas que estavam abertas, elas se fecharam. Talvez o Senhor esteja te alertando para você sair da zona do conforto para ir para a zona do confronto. Porque foi assim que o Senhor começou a falar comigo. Nós gostamos muito daquilo que é confortável para nós. Nós gostamos muito daquilo que está sobre o controle da nossa mão, aonde nós conhecemos o caminho, né? Estar aqui gravando esse vídeo, abrir esse canal no YouTube,
é algo muito desafiador para mim, porque eu sempre olhei para isso e me achei incapaz. Sempre pensei que não era para mim. Eu sempre tive medo de abrir uma câmera e começar a gravar. Mas esse era um sonho do Senhor que Ele colocou dentro do meu coração. E hoje eu estou aqui para dizer para você que se você se acha incapaz de viver algo grande, de viver algo novo, de ter experiências novas, se você tem medo de desafios, se sente inseguro e por isso você não começa, muda a sua mentalidade, muda o seu pensamento, pede para o Senhor tirar esses pensamentos de dentro da tua mente e de dentro do teu coração e entrega para o Senhor o teu caminho. Entrega esses medos diante do Senhor, porque Ele vai te conduzir para um caminho novo. E tenha certeza que os obstáculos que tiverem nesse caminho, eles vão te dar experiências com Deus, eles vão te fortalecer no caminho. Amém? Há uns dias atrás, eu tive uma experiência com Deus. Aqui na minha cidade, eu estava dirigindo meu carro, eu estava indo buscar a minha filha na escolinha de vôlei. E eu estava andando naquela avenida, dirigindo o meu carro, e veio um sentimento muito forte de liberdade. Eu me senti muito livre ali, e ao mesmo tempo aquele sentimento era tão forte, de tranquilidade e de segurança dentro de mim. Eu sentia que ali o Espírito Santo estava ali comigo dentro do meu carro e algo Ele queria falar ao meu coração. E eu fico até emocionada porque eu me lembro daquele dia, porque foi algo muito grandioso do Senhor para minha vida. Foi um despertar, foi um alinhamento, foi uma direção, foi um novo passo que o Senhor me dizia ali através daquela experiência, daquela visitação do Espírito Santo. E eu andando ali e eu comecei a falar comigo mesmo, né, dentro daquele sentimento de liberdade. Eu disse para mim mesmo, nossa, como é bom andar aqui agora que eu conheço o caminho, que eu sei todos os detalhes, onde tem rótulo, onde tem sinaleira, onde tem uma curva mais acentuada, né? Eu conheço todo esse trajeto até eu chegar ao meu destino e dali voltar para minha casa. E quando eu terminei esse meu raciocínio, o Espírito Santo falou comigo, sim, é muito bom se sentir seguro com aquilo que nós mesmos temos dentro de nós, que é seguro para nós. É muito bom estar seguro quando nós conhecemos todo o trajeto e sabemos aonde e como chegaremos. Mas como é desconfortável, o Espírito Santo dizia para mim, entrar num caminho desconhecido, entregar a mão do volante para o Senhor, sentar no banco do carona e deixar Ele me levar, sem saber como será esse trajeto e muito menos aonde Ele vai dar. Então foi muito forte a experiência que eu tive com Deus. E ali o Espírito Santo falava no meu coração sobre este canal aqui. Sobre este canal aqui no YouTube. O Senhor falava para mim, esse é o desconhecido. Esse é um caminho que você não conhece, mas você precisa entregar e entrar nesse caminho para que eu te conduza, porque eu sei aonde ele vai dar. E ali eu cheguei lá na escola, peguei a minha filha e voltei para minha casa. E no caminho de voltar para minha casa, o meu carro começou a fazer um barulho estranho, eu não sabia direito o que era. Aí eu entrei na garagem, estacionei, peguei e liguei pro meu pai, que é mecânico, e eu disse para ele assim, meu carro tá com tal barulho, eu não sei o que é, tá acontecendo isso. E o meu pai disse assim, olha, é problema nos freios, tá? Provavelmente, se eu não me engano, era lona, alguma coisa assim nos freios, e eu tinha que levar ele no mecânico, eu não podia ficar andando com ele assim. E aí, no horário do almoço, quando o meu esposo veio almoçar, eu falei para ele o que aconteceu tudo. E ele ligou para o nosso mecânico, falando, né, o que tinha acontecido com o carro e tal.
E aí o meu esposo marcou de levar, primeiro horário da tarde ali, o nosso carro para deixar lá. E ali o Espírito Santo foi me inquietando, vai junto, vai junto, vai junto. E eu pensava assim, meu Deus, para que eu vou ir junto lá levar o carro no mecânico, né? Eu tinha tantas outras coisas para fazer, era uma sexta-feira à tarde, né? Mas enfim, enquanto eu não falei pro meu esposo, olha, eu vou junto contigo lá levar o carro, né? Assim, eu lembro que eu até falei para ele assim, eu conheço o caminho, fico sabendo onde é que é, para se um dia eu precisar ir lá sozinho, que tu não possa ir, eu já conheço o caminho. E eu fui. Fui com meu esposo, a gente levou o carro lá, deixamos o carro lá e voltamos de Uber para casa. Foi tudo normal, né? Na ida, na volta, né? Quando voltamos de Uber. Mas ali o Espírito Santo continuou me inquietando. E aí eu não entendi. Eu não havia ainda entendido o que o Espírito Santo queria falar no meu coração naquele dia. E aí o Espírito Santo continuou me inquietando, vai junto para buscar o carro. Eu pensei assim, nossa, mas ir junto de novo? Já fui, que estranho, né? Enfim, obedeci. Obedeci o Espírito Santo. Eu quero te dizer que obedeça quando o Senhor te mandar em algum lugar. Obedeça quando o Senhor mandar você se movimentar de um lado para o outro. Obedeça quando Ele te der uma mensagem para alguém. Quando Ele te der um comando, quando Ele te der uma instrução, obedeça. Seja obediente. Preste atenção nos detalhes, preste atenção na voz do Espírito Santo, porque Ele sempre vai estar te ensinando algo, te mostrando, te revelando algo. E aí eu fui com meu esposo buscar o carro. Quando eu voltei, quando nós voltamos, eu e ele, aí eu parei para desfrutar do caminho, desfrutar da jornada. Essa é que é a verdade. Meu esposo vinha dirigindo ali, né? E eu do lado dele. E eu comecei a olhar os morros altos que tinham ao redor daquela rua, daquela via, né? Tinha muitas curvas. Pra gente ir daqui pra lá tinha muita subida, pra gente voltar tinha muita descida, né? Aqui a cidade que eu moro é uma cidade rodeada de morros, então tem muita subida íngreme, muita descida íngreme. Então esse caminho para ir lá ele era assim, muitas curvas, alguns obstáculos, pois curvas acentuadas numa descida ou numa subida, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que prestar muita atenção, cuidar a nossa velocidade que nós estamos andando, né? Cuidar o nosso próximo ali naquele caminho. E ali eu fui cuidando, tinha lagos, né? Era um bairro, né? Aqui tem muita área verde, tinha uma lagoa, tinha uma ponte, tinha um monte que me chamou a atenção, ele era muito alto. E ele tava com umas pequenas flores, tipo margaridas, era coberto, aquelas margaridas amarelinhas, isso me chamou a atenção, achei tão lindo, né? Então, ali eu fui observando a jornada. Enquanto eu observava a jornada, eu olhei para o meu esposo, né? E eu pensei ali, eu falei comigo mesmo, como é bom, né? Eu me segura, ele está dirigindo nesse caminho que eu nunca dirigi, que eu desconheço. Eu estou aqui desfrutando da jornada, desfrutando do caminho, apreciando a paisagem, os detalhes. E ali aquele sentimento de segurança foi tão forte dentro de mim, de tranquilidade, de me sentir segura, sabe? Ali eu segurei as minhas lágrimas, né? Eu não quis chorar ali no carro, porque ali o Espírito Santo falava para mim, tá vendo como é entregar para mim a tua vida, o teu caminho, deixar que eu te guie no novo, no caminho desconhecido que tu não conhece. Tá vendo o quanto é tranquilo, o quanto tem paz, o quanto tu desfruta de tudo? Quando eu estou no controle, dirigindo a tua vida, os teus planos, os teus passos, a tua família, e você só está sentadinha ali, observando, aprendendo, sendo conduzida por mim. Como é bom a gente entregar a nossa vida para Deus, sem se preocupar com amanhã. E ali eu aprendi o quanto eu precisava entregar para Deus aquilo que Ele tinha me dado, mas que eu achava que quem ia fazer era eu. Que eram as minhas capacidades, o meu conhecimento, que
que ia ser utilizado para que este canal, por exemplo, crescesse, para que o meu trabalho como terapeuta crescesse. Mas na verdade não. O segredo está em entregar para Deus, em devolver para Deus as sementes que Ele colocou nas minhas mãos. E hoje o Senhor diz para você, assim como Ele disse para mim, entrega para mim, sem medo de querer saber o que vai acontecer no meio do caminho. E aí hoje, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu me lembrei de uma palavra do Senhor que eu li há um tempo atrás, antes de eu me mudar aqui para essa cidade. Faz 1 ano e 5 meses que eu estou morando aqui nessa cidade, nesse estado, né? E por isso que o Senhor começou me dando a experiência sobre a tranquilidade e a segurança que eu senti andando nas ruas, porque eu não conhecia nada. Quando eu cheguei aqui, eu tinha medo de andar nesse trânsito, porque é um trânsito muito movimentado e hoje as pessoas andam muito distraídas, né? Se distraem com o celular. Aqui dá muito acidente assim, coisa boba, né? Por falta de atenção, né? Então foi muito desafiador para mim no início pegar o meu carro e sair andar aqui dentro da cidade. Só que hoje, depois desse 1 ano e 5 meses, eu me sinto tranquila, porque eu conheço muito já do caminho. Eu conheço muito dos obstáculos. Eu consigo chegar ao meu destino muitas vezes sem precisar de usar o Waze, o aplicativo de GPS. Só que nós queremos saber tudo o que vai acontecer no caminho, porque é como se nós quiséssemos nos livrar de nos livrar nós mesmos de algo ruim, né, lá na frente. Mas o Senhor não, o Senhor ele quer que a gente simplesmente entregue o nosso caminho para Ele. Entregue para Ele, descanse nele, faça a sua parte, que é obedecer ao Senhor, é buscar viver uma vida alinhada com a palavra do Senhor, com os seus ensinamentos, mas entregando para Ele o caminho, deixando Ele te conduzir. Se Ele tiver que mudar a rota, Ele vai mudar, mas fique em paz, porque é o Senhor que está conduzindo. E aqui hoje eu me lembrava desse versículo que está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Olha só que palavra, olha que ensino. Se é o Senhor que dirige a minha vida e a tua vida, para que nós temos que tentar entender, compreender, para que nós precisamos saber tudo o que vai acontecer ao longo do caminho? Nós temos é que aprender a confiar em Deus, confiar no Senhor. E a fé, colocar fé em tudo que vamos fazer. Porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Mas com fé em Deus, o Senhor Jesus diz lá em Marcos 11:20 que nós temos que ter fé em Deus sem duvidar no nosso coração. Porque aí tudo que nós pedimos em oração nós receberemos. Então nós temos que praticar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, para terminar esse vídeo, que ele ficou um pouquinho longo, eu quero te dizer assim: não tenha medo de viver o novo. Esqueça as coisas velhas, esqueça o que deu errado na tua vida, esqueça os caminhos tortuosos que talvez um dia você passou. Esqueça os fracassos, eu também muito fracassei. Esqueça os começos que você não terminou. Esqueça as coisas velhas, porque o Senhor está fazendo algo novo. E não tenha medo do desconhecido do Senhor. Eu quero te pedir, curte esse vídeo. Se ele falou no seu coração, curte ele. Eu tenho certeza que tem alguém, além de mim, além de você, que precisa ouvir essa mensagem. Que precisa ouvir esse testemunho, esta palavra que você ouviu hoje. Que o Senhor, através da minha vida, entregou para a sua vida. Então eu quero te pedir, compartilha com alguém este vídeo. Me ajuda a alcançar mais pessoas, me ajuda a propagar o Evangelho do Senhor Jesus através desse canal que não é meu, mas que é dele. É algo que ele colocou em minhas mãos, mas eu tive
que através da confiança, do novo, do desconhecido, devolver nas mãos do Senhor, para que Ele me conduzisse. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém?